Bem-vinda ao canal Lendo para Você. Hoje vamos ouvir o capítulo 5 do livro O Poder da Ação, do autor Paulo Vieira, com o título Acham que foco significa dizer sim para coisas que você irá focar. Mas não é nada disso. Significa dizer não a centenas de outras boas ideias que existem. Você precisa selecionar cuidadosamente. Entre aspas, Steve Jobs. Quando eu era criança, meu pai chegou do trabalho trazendo uma lupa. Ele me ensinou que com ela eu poderia ver coisas bem minúsculas. E, de fato, foi uma ótima novidade científica para um menino de 9 anos. Passei a ver os detalhes de insetos, a textura do papel, passei a ver coisas que normalmente não via. Foi muito legal, mas o melhor das minhas descobertas científicas infantis aconteceu quando eu aprendi a fazer poderosos raios com a minha lupa. Percebi que quando estava sob o sol, a lupa fazia convergir para um único ponto todos os raios da luz do sol e vi que aquilo produzia calor, muito calor. Eu me tornei quase um super-herói, com poderes sobrenaturais. Afinal, sem fósforos em isqueiro, comecei a queimar folhas, papéis e acabei por testar a força dos meus bonecos de guerra em batalhas terríveis com alienígenas e seus raios de calor. O que mais me alegrava, no entanto, era fazer fogo no papel de pão. A mágica de produzir calor e fogo a partir do nada me fascinava. E trazendo para a realidade adulta, percebo que foco é isso mesmo, é a capacidade de aproveitar as condições naturais disponíveis a qualquer um e produzir poder ao concentrar atenção em um único ponto. Foco é a capacidade de aproveitar as condições naturais disponíveis a qualquer um e produzir poder e gerar mudanças ao concentrar-se em um único ponto. Entre aspas, Paulo Vieira. Percebemos que foco é aproveitar a energia disponível e concentrá-la em um único ponto e assim produzir energia suficiente para que haja mudança. Não que não houvesse energia antes, elas apenas estavam dispersas. Não que não houvesse luz, elas apenas não estavam concentradas em um único ponto. A luz do sol por si só não gera calor suficiente para produzir fogo em uma folha de papel. Contudo, quando coloquei a lupa e ajustei o fogo de tal maneira que os raios do sol convergiam em apenas um ponto, bum! Aconteceu. Surgiu então fogo. Fogo é, portanto, a capacidade humana de concentrar suas energias em um único ponto com força suficiente para produzir mudança e realizações rápidas. Em que colocar meu foco? A primeira questão é quem ou onde colocar seu foco. Muitas pessoas colocam seu foco em ganhar mais dinheiro. Vem a pergunta: será que nesse momento sua família não precisa de mais atenção do que dinheiro? Outras pessoas estão completamente focadas em seu esporte e hobby, dedicando 3 a 4 horas por dia a ele. E de novo a pergunta: será que sua carreira profissional não está necessitando mais da tua atenção e de sua presença do que sua performance atlética? Outras pessoas estão comprometidas com festas e baladas de segunda a domingo. E será que sua vida estudantil ou profissional não está mais carente de atenção do que o prazer festivo? Como você já sabe, o CIS acredita em uma vida abundante em todas as áreas. Não creio que potencializar apenas uma ou poucas áreas da vida fará alguém verdadeiramente próspero e feliz. Acreditamos que devemos e podemos principalmente equilibrar e depois potencializar a vida em todas as suas nuances. Acreditamos na essência da abundância que diz que para ser feliz em uma área, não precisamos ser felizes em outra. Se você é daqueles que acredita no ditado sorte no jogo, azar no amor, está na hora de começar a questionar algumas de suas verdades. Para responder à questão de onde devemos colocar nosso foco e nossa energia, precisamos antes basear nossas mudanças em duas questões primordiais.
A primeira questão diz respeito ao nosso problema e às nossas limitações a ser resolvidos ou eliminados. A segunda questão está relacionada aos nossos sonhos e às nossas metas a ser conquistadas. Para ajudá-lo, peço que você pare sua leitura por um instante e reflita sobre os problemas que vem enfrentando hoje e que atrapalham sua vida e o que o fazem sofrer. E como o desafio do SIS não é apenas resolver problemas, mas potencializar a qualidade de vida, peço também que você pense sobre os seus sonhos mais ousados. Os objetivos de infância e juventude dos quais talvez você já tenha desistido. Depois de refletir e pensar sobre o que mudar, e para que não deixemos as mudanças vagando pelo campo teórico, peço que escreva nas linhas a seguir as duas maiores limitações que você quer resolver ou eliminar na sua vida, e seus dois principais objetivos ou sonhos a serem conquistados. Não importa se os seus problemas ou os seus objetivos parecem impossíveis de ser realizados, apenas escreva-o abaixo. Relacione os dois maiores problemas da sua vida que precisam ser resolvidos. Problema 1, em seguida, problema 2. Depois, relacione abaixo dois mais importantes sonhos ou objetivos que deseja conquistar. Sonho objetivo 1, sonho ou objetivo 2. O que distrai você do seu foco? Todos nós temos 24 horas no dia, 7 dias na semana, o mesmo número de dias no mês e, democraticamente, temos os mesmos 12 meses no ano. Então, por que as pessoas com o mesmo nível intelectual, cognitivo e potencial produzem resultados tão diferentes na vida? A resposta é: as pessoas verdadeiramente realizadoras não se distraem. Isso mesmo, porque não se distraem, elas são capazes de qualificar e manter o foco no que de fato é importante. E assim são capazes de agir e produzir até 10 vezes mais e com mais qualidade que seus pares ou concorrentes. Levando em conta que você identificou coisas importantes a ser mudadas em sua vida e já sabe que seu sucesso está diretamente ligado à capacidade de manter o foco nas coisas importantes, venho com mais uma PPS. Você tem sido capaz de manter o foco nas coisas de fato importantes da sua vida? Sinceramente, o que distrai você no seu foco? O que tira o seu foco? O que faz com que você comece uma jornada na direção do seu alvo e de repente se veja parado ou indo em outra direção? O que faz com que você se determine a emagrecer 10 quilos e quando chega no primeiro 100 gramas perdidos, esquece de tudo e volta para o peso anterior? O que faz com que você se determine a fazer atividades físicas e no segundo mês descobre que jogou dinheiro fora pagando 6 meses antecipado da academia? Como é frustrante se determinar a ser uma mãe melhor e perceber que na maioria da desobediência ou trinquinagem do seu filho, toda impaciência e grosseria voltaram e ainda pior. Como dói perceber que está há 8 anos fazendo várias faculdades e ainda não terminou nenhuma. Daniel Goleman, na obra Foco, a atenção e seu papel fundamental para o sucesso, mostra que a capacidade de focar, qualificar o foco e mantê-la está diretamente ligado à inteligência emocional. Entretanto, a capacidade de manter o mesmo foco até que a mudança aconteça está intimamente ligada à maturidade emocional. O que quero dizer é que pessoas imaturas não conseguem manter o foco nos seus objetivos. Pessoas imaturas começam e logo perdem a perspectiva do que de fato importa fazer ou conquistar. Essas pessoas são como crianças que querem muito, mas fazem pouco ou quase nada para conquistar os seus sonhos ou resolver seus problemas.
E pela falta de responsabilidade típica de uma criança, ficam esperando alguém ou a divina providência fazer algo por elas. Já observou um menino de 5 anos fazendo o dever de casa? Tudo tira atenção da tarefa do colégio. Se alguém fala, a criança para o que está fazendo para ouvir. Se houve um barulho na janela, ele vai ver o que está acontecendo. Se a campainha da porta toca, ele vai ver quem é. Sem contar as vezes que ele se distrai com o próprio pensamento e desvaneios infantis. O resultado é que um dever de casa que poderia ser feito em 30 minutos leva mais de 2 horas e normalmente fica incompleto e mal feito. Será que você conhece alguém assim? Pessoas que não acabam o que começam, levam muito mais tempo para terminar e quando finalmente acaba, não alcançam a qualidade devida? Porque não conseguiram manter o foco no que de fato é importante. Leva uma vida em poucas e insignificantes realizações. O primeiro passo para ser uma pessoa focada é identificar este inimigo silencioso chamado fator de distração, aquilo que o faz olhar na reação oposta de suas metas e seus objetivos. Para isso, peço que responda às seguintes PPS. Que fatores o distraem? O que faz com que você pare de agir na direção do seu objetivo? O que faz com que se esqueça do que é importante para você? Relaciono a seguir os fatores de distração mais comuns relatados por nossos alunos no treinamento do método CIS. E peço que, com uma caneta, você lhe atribua uma nota de 0 até 10, sendo a nota 0 para fatores de distração que não atrapalham você de jeito nenhum, e 10 para fatores que mais atrapalham e impedem que suas metas sejam realizadas. Se você se lembrar de algum fator de distração que não relatei, basta escrever no espaço reservado. Fatores típicos de distração: festas e baladas, amizades que não agregam, telenovelas, telejornais, jogos na internet, jogos de azar, bebida, relacionamentos amorosos improdutivos, Facebook, WhatsApp, outras redes sociais, drogas, outras drogas, filmes e vídeos, caso extraconjugal, só fazer o que dá prazer, falar da vida de outras pessoas, telefone, esportes e hobbies, dedicação à igreja, superproteção aos filhos, controlar as circunstâncias, vitimização, preguiça, depressão, insegurança, ressentimento. Se você observar bem, esses ingênuos comportamentos são responsáveis por destruição de relacionamentos, carreiras profissionais estagnadas, dependência financeira, contas atrasadas, filhos órfãos de pais vivos, empresas quebradas, acidentes e muitos outros danos. Então, talvez não sejam tão engraçados e inofensivos quanto parecem. Tenho conversado com pessoas que dormem com o celular ligado e a cada toque que indica mensagem na rede social, acordam para responder. Com isso, mal conseguem dormir e seu dia se torna improdutivo e exaustivo. Outras pessoas passam seu dia profissional entre cafezinho e conversas improdutivas e não sabem porque nunca foram promovidas, enquanto outras pessoas que entram depois na empresa se tornam chefes. Vejo ainda com frequência pessoas que assistem apenas uma novelinha todas as noites. Isso quer dizer que a pessoa passa mais de 1 hora por dia em frente da TV, 7 horas por semana, 30 horas por mês, 360 horas por ano. Em termos de tempo, é a mesma duração de uma pós-graduação. E para piorar, na grande maioria das vezes, essas novelas retratam histórias deprimentes sobre pai que rouba a esposa do filho, irmão que mata irmão, adultério, assassinato, sequestro, violência, crianças e jovens expostos
precocemente a sexualidade vulgar, quase uma por pontinho, pontinho, pontinho. Além de toda a negatividade das mensagens, há também, como já citei, o tempo perdido. Eu defendo que bastaria que um profissional lesse ou estudasse 1 hora por dia algum importante na área de atuação para que se fosse promovido pelo menos uma vez ao ano e tivesse seu salário acrescido em pelo menos 50% no mesmo período. Façamos uma conta bem simples. Um profissional que hoje ganha R$ 5.000 ao mês, se ele aplicar esse preceito de estudar 1 hora por dia sobre o seu trabalho e função, e em 5 anos ele estará ganhando R$ 40.000. E neste momento, ele estará no topo da pirâmide da hierarquia, com uma função de alta importância ou como o próprio dono da empresa. Faça a conta e multiplique por 8 o que você ganha hoje e receba o poder do foco. Vamos começar. Vamos focar. Sabe qual é o melhor momento para plantar uma árvore? A resposta não é hoje, como você deve ter imaginado, e sim há 5 anos. No entanto, se você não fez isso, tudo bem, a hora é agora. No exercício a seguir, você vai identificar qual é a coisa mais importante em cada pilar da sua vida. Feito isso, vai avaliar e se ver se existe alguma distração que vem impedindo você de viver o melhor naquela área. Vamos ao exemplo. Pilar: filhos e relacionamento conjugal. O que é mais importante? O tempo e tempo de qualidade com a família. Distração: ir com os colegas de trabalho para um barzinho todos os dias após o expediente. O que fazer para eliminar a distração? Marcar com os colegas a ida ao barzinho apenas uma vez na semana. Outro exemplo. Pilar: saúde. O que é mais importante? Caminhar 2 vezes por semana e malhar 2 vezes na semana. Distração: ficar vendo TV até mais tarde e não acordar para fazer exercícios físicos. O que fazer para eliminar a distração? Tirar a TV do quarto. Pilar espiritual: o que é mais importante nessa área? Distração. O que fazer para eliminar a distração? Pilar parentes: o que é mais importante nessa área? Distração. O que fazer para eliminar a distração? Pilar conjugal: o que é mais importante nessa área? Distração. O que fazer para eliminar a distração? Pilar filhos: o que é mais importante nessa área? Distração. O que fazer para eliminar a distração? Pilar social: o que é mais importante nessa área? Distração. O que fazer para eliminar a distração? Pilar saúde: o que mais importante nessa área? Distração. O que fazer para eliminar a distração? Pilar servir: o que é mais importante nesta área? Distração. O que fazer para eliminar a distração? Pilar intelectual: o que é mais importante nesta área? Distração. O que fazer para eliminar a distração? Pilar financeiro: o que é mais importante nesta área? Distração. O que fazer para eliminar a distração? Pilar profissional: o que é mais importante nesta área? Distração. O que fazer para eliminar a distração? Pilar emocional: o que é mais importante nesta área? Distração. E o que fazer para eliminar a distração? Parabéns por vencer essa etapa. Agora você sabe onde e em que focar sua atenção, seu tempo e sua inteligência. Sabe também o que vem drenando o seu foco do que realmente é importante. E já elencou ações para eliminar essas distrações e em cada área da vida. Agora é botá-las em prática e efetivar as mudanças que tanto almeja. Foco na rotina de excelência.
Rotina significa fazer sempre as mesmas coisas, e isso não é bom e nem mal. Contudo, quando adicionamos uma segunda palavra, excelência, estamos falando em agir, fazer as coisas certas da melhor maneira possível e na hora certa. Para nós, coaches profissionais, rotinas de excelência é o mesmo que uma vida focada nas coisas importantes. É o mesmo que produzir de 5 a 10 vezes mais que a média das pessoas normais, porém com mais tranquilidade e tempo para usufruir de todo o resto. O que proponho aqui é que utilizemos uma ferramenta chamada no SIS de Agenda de Vida Extraordinária. É uma agenda como qualquer outra de tarefas semanais, porém, quando introduzimos as regras e os conceitos, ela ajuda a tomar tudo diferente, inclusive você. Como o próprio nome diz, esta é uma agenda extraordinária. Não é uma agenda tradicional com tarefas que devemos fazer a cada dia. Nela não existem tarefas a ser feitas naquela semana, e sim um estilo de vida abundante. Você decidirá por um conjunto de comportamentos e hábitos que, se você se mantiver focado neles, mudará seus resultados, suas relações e, sobretudo, a si mesmo. É como um mapa que o conduzirá a resultados realmente extraordinários em pouco tempo. O fundamento da agenda de vida extraordinária é produzir foco no que de fato é importante na sua vida e não deixar que você se distancie dele ao longo do tempo. E sim produzir ações conscientes que geram uma rotina de excelência e com ela um estilo de vida abundante. Devemos ter em mente que uma vida abundante é aquela que completa ações e comportamentos produtivos em todos os pilares da vida humana. Infelizmente, o que tenho visto em mais de 10 mil horas de sessões de coach são pessoas que dedicam 80% do foco a uma ou duas áreas da vida. E por ter ganhos e conquistas nessas áreas, enganam-se achando que têm uma vida de sucesso ou que são felizes. Na verdade, elas têm uma vida partida, limitada, e em algum momento esse estilo de vida desequilibrado se manifestará negativamente, mesmo nas áreas que inicialmente estavam positivas. E são vários os exemplos. Muitos pais são pais apenas no final de semana, condenando seus filhos a uma longa e cruel espera para brincar, conversar, abraçar, e esse tempo com os filhos acontecerá apenas aos sábados ou domingos, se tudo der certo. Como ser um pai ou uma mãe extraordinário e ter abundância nessa área e se só dedico tempo de qualidade aos meus filhos a cada 7 dias? Como produzir crianças felizes e vitoriosas se só me contento verdadeiramente e profundamente com eles 1 ou 2 dias por semana? Quais serão os resultados dos pais que só se conectam com seus filhos a cada 5 dias? A mesma coisa acontece com o casal, que só tem tempo para estar juntos em amor quando chega o domingo. Eles passam toda semana longe de corpo ou de alma, com uma atenção e sua intenção focadas em outras coisas. Mais uma vez, vendo uma área importante da vida comprimida e relegada apenas a um fim de semana. Como também aquela pessoa que vai para a igreja 1 vez por semana para expiar a sua culpa e pagar sua promessa, e durante a semana não se lembra do amor de Deus, muito menos que ele continue existindo e cuidando dela. Temos aí um domingueiro, aquela pessoa que esquenta o banco da igreja 1 vez por semana e os outros 7 dias está desconectado da sua fé espiritual. Seguindo o raciocínio, temos o atleta de fim de semana, temos o amigo de fim de semana, o filho de fim de semana, que apenas aos domingos almoça na casa dos pais e depois passa os próximos 6 dias desconectado e afastado da família. Olhando para esse estilo de vida precário, tão difundido, principalmente nos grandes centros urbanos, fica claro que uma gigantesca parcela da população mundial concentra e comprime quase todas as áreas de sua vida em apenas 1 ou 2 dias da semana. E tenta compensar desesperadamente no sábado e domingo tudo que não viveu e usufruiu nos outros 5 dias.
Para essas pessoas, o domingo à noite é um momento de tristeza e ansiedade. Afinal, terão de esperar até a sexta ou sábado para sentir alegres novamente. E para compensar os 5 ou 6 dias de escassez, muito provavelmente durante o sábado e domingo vão extravasar, passar dos limites e em busca desenfreada de prazer para compensar os 5 dias nos quais áreas importantes não foram contempladas. Felicidade se conquista de segunda a sexta. Para montar a ferramenta, primeiramente, você precisa estar focado em cumprir pelo menos 9 a 10 áreas da vida, de segunda a sexta-feira. Ou seja, você precisa ser pai de segunda a sexta, tendo tempo de qualidade para brincar, conversar e amar essa criança ou esse jovem de segunda a sexta. Você precisa ser feliz no seu casamento de segunda a sexta, amando e sendo amado. Você precisa cuidar da saúde também de segunda a sexta. E da mesma maneira em todas as áreas, preenchendo sua vida com ações, comportamentos e atitudes produtivas de segunda a sexta-feira. Você agora deve estar se perguntando: por que apenas de segunda a sexta? Por que não de segunda a domingo? Nossa experiência mostra que, quando se tem uma rotina de excelência de segunda a sexta-feira, contemplando todas ou quase todas as áreas da vida, o sábado e domingo serão o plus. Serão 2 dias basicamente sem nada agendado, em que você poderá viver o ócio criativo, servir em uma creche ou ir à praia com a família. Dessa forma, o fim de semana deixa de ser uma obsessão a ser vivida e passar a ser mais, algo mais, possa a ser a cereja do bolo. Afinal, você já é feliz e tem uma vida de realização de segunda a sexta. E nesse momento você passa a entender a diferença de uma vida alegre e uma vida feliz. Vamos a um exemplo que ilustra bem o funcionamento da agenda de vida extraordinária. Confira o planejamento de Carlos. 7 da manhã de segunda-feira, malhar. 8 da manhã, deixar os filhos no colégio. 9 da manhã, trabalho. Meio-dia, almoço com amigos. 13 horas, ligar para a família. 14, trabalhar. 18 horas, atender pessoas carentes. 19 horas, organizar finanças. 21 horas, tempo de família. 23 horas, ler sobre trabalho e Bíblia. Terça-feira, 7 da manhã, corrida. 8 da manhã, deixar filhos no colégio. 9 horas, trabalho. Meio-dia, almoço com família. 13 horas, ligar para um amigo. 14 horas, trabalho. 18 horas, atender pessoas carentes. 19 horas, tempo família. 21 horas, tempo família. 23 horas, ler sobre trabalho e Bíblia. Quarta-feira, 7 da manhã, malhar. 8 horas, deixar filhos no colégio. 9 horas, trabalho. Meio-dia, almoço com a esposa. 13 horas, almoço com a esposa. 14 horas, trabalho. 18 horas, atender pessoas carentes. 19 horas, tempo família. 21 horas, tempo família. 23 horas, ler sobre trabalho e Bíblia. Quinta-feira, 7 da manhã, corrida. 8 horas, deixar filho no colégio. 9 horas, trabalho. 12 horas, almoço com família. 13 horas, ligar para um amigo. 14, trabalho. 18 horas, atender pessoas carentes. 19 horas, tempo com família. 21 horas, tempo em família. 23 horas, ler sobre trabalho e Bíblia. Sexta-feira, 7 da manhã, malhar. 8 horas, deixar os filhos no colégio. 9 horas, trabalho. Meio-dia, almoço com esposa e amigos. 13 horas, ligar para a família. 14 horas, trabalho. 18 horas, atender pessoas carentes. 19 horas, jantar com os amigos. 21 horas, tempo em família. 23 horas, ler sobre trabalho e Bíblia. Sábado, 7 da manhã, corrida. 8 horas, livre. 9 horas, visitar instituição de caridade. Como você viu na agenda de Carlos, ele corre às terças, quintas e sábados e malha às segunda, quarta e sexta. De fato, ele tem uma
Baita saúde aos 48 anos. Vai o ok para a área da saúde, pois ele mantém o foco nesta área. Você percebe que Carlos programou o almoço com sua esposa todas as quartas-feiras e um restaurante que ela gosta e um jantar com ela e os outros casais de amigo na sexta? Para não falar de outros momentos mais íntimos não tão planejados. E vemos a área conjugal também contemplada de segunda a sexta-feira, ok. Complementando o social, toda segunda-feira, Carlos almoça com os amigos para jogar conversa dentro, entre aspas. Sem contar que ele agendou toda semana 2 ligações para amigos que não fala há algum tempo. Com essas 3 ações, preenchemos o pilar social com ações em vários dias, mais um pilar contemplado de segunda a sexta-feira. Se nós observarmos, toda noite antes de dormir, Carlos lê um livro sobre seu trabalho e depois lê um capítulo da Bíblia. Algo que ele não abre mão de fazer. Como já está no piloto automático há anos, ele não programa mais na sua agenda as orações diárias ao acordar. Isto é tão certo e rotineiro para ele como escovar os dentes. Como também virou hábito orar à noite com a esposa e os filhos. Toda segunda-feira, logo depois de chegar em casa, ele dedica um tempo para checar e organizar suas finanças, pois ele sabe que a questão não é apenas ganhar dinheiro, mas principalmente como gastar e investir. E ele leva isso muito a sério. Olhando para a agenda, vê-se que o profissional também está agendado de segunda a sexta, começando às 9 da manhã, indo até às 18 horas. E ele gosta de ter colocado na sua agenda a hora para chegar e hora para sair, pois dessa maneira ele não se deixa levar pelas urgências profissionais crescentes e o profissional não rouba nem tempo nem atenção de outras áreas. Como parte de seus familiares moram em outro estado, ele programou na sua agenda ligar para os familiares toda segunda e sexta-feira. E como ele almoça obrigatoriamente todas as terças e quintas em casa, aproveita para chamar sua irmã e seus sobrinhos. E como você pode ver, sempre respeitando os horários agendados. E ele não se esquece de seus filhos, pois todos os dias ele deixa-os no colégio e aproveitam os costumeiros engarrafamento para brincar e conversar, sem contar os almoços de terça e quinta-feira, e também todas as noites quando chega em casa que existe um tempo exclusivo e único chamado Tempo da Família, durante o qual todos conversam, brincam, estudam ou fazem refeição juntos. Acredite, é um tempo muito divertido com Carlos e sua família. E ele não se esquece do pilar servir, pois toda semana dedica 1 hora para atender pessoas que não podem pagar pelo seu serviço. E sábado sim, sábado não, ele vai com toda a família servir em uma das obras que ele ajuda financeiramente. Se você for analisar, o Carlos é um cara, pois ele consegue equilibrar seu tempo com abundância em sua vida. Ele consegue, sem sobreguidão ou estresse, dar conta de todos os pilares. Ele não deixa brecha, não abre mão de uma rotina de excelência, não abre mão das coisas realmente importantes em sua vida e consegue, com sua agenda programada, manter o foco em tudo que realmente é importante para ele. E você? Como está a sua rotina de vida? Onde tem conseguindo colocar seu foco e sua atenção? Você vem tendo uma vida extraordinária e realmente feliz? Ou vive tentando compensar sua vida limitada com alegrias passageiras e festas e baladas? Que tal você montar a sua agenda da vida extraordinária agora? Que tal você acordar para a vida e agir certo, focado, o que de fato é bom, proveitoso e valoroso para você e para os seus? No endereço da Febracis, você pode fazer o download de todas as ferramentas contidas neste livro. Então vamos lá e monte agora a sua agenda de vida extraordinária e produza a melhor de todas as rotinas, a sua rotina de excelência. Muitas pessoas me perguntam o que fazer se elas não conseguirem cumprir uma ou outra tarefa agendada.
É importante não transformar sua agenda de vida extraordinária em uma ferramenta de tortura para você, nem para ninguém ao seu redor. Lembre-se de que sua agenda é uma meta a ser atingida, um estilo de vida a ser construído sem estresse ou autocobrança exagerada. O que eu quero é que você tenha alvos, objetivos e que o mundo, de forma sutil e sorrateira, não o afaste da abundância reservada e planejada por você. Olhe para si mesmo e você vai se lembrar de resoluções que fez na virada do ano e das quais aos poucos você foi se esquecendo e deixando de lado. Sua agenda fará com que você não perca o foco em dedicar um tempo de qualidade aos filhos, reservar um tempo para o cônjuge, cuidar sistematicamente da saúde, ter um tempo com amigos e etc. O tempo vai passar e, quando percebemos, estamos super distantes das pessoas mais próximas, distantes da vida, dos relacionamentos e, finalmente, longe de nós mesmos. O pior é que nem havíamos percebido, e muitas pessoas, quando percebem, já é tarde demais. A agenda é, portanto, uma maneira de marcar um encontro com o destino. É uma ferramenta para, retomando a metáfora que usei antes, ser o capitão do barco da sua vida e não perder de vista a carta náutica, a bússola e o sextante. Para construir a minha família foi necessário muito planejamento, decisões difíceis e ações estruturais. Minha esposa decidiu deixar um alto cargo executivo. Decidimos nos mudar para perto do nosso trabalho, contratar um personal trainer para não perder tempo no deslocamento para a academia. Para escolher onde moraríamos, decidimos também onde queríamos que os nossos filhos estudassem e onde seria a sede da nossa empresa. Uma verdadeira engenharia que às vezes pode levar algum tempo e demandar bastante esforço, mas cujos frutos colhidos são inestimáveis. Foco múltiplo. Com a compreensão do que é e como funciona o foco múltiplo, você entenderá não apenas como o sucesso e o fracasso ocorrem, mas também como a depressão e a felicidade plena acontecem no ser humano. E então poderá fazer o uso de um poder interno tão grande que é difícil mensurar. Em meus estudos e minhas experiências, tabulei 3 tipos de foco. O primeiro é o foco que todos já conhecem: manter a atenção em metas e objetivos que de antemão foram estabelecidos. Este foco chamamos de foco visionário. É ter uma visão do futuro clara e verdadeiramente visual, a ponto de fecharmos os olhos e com bastante facilidade ver o seu destino pretendido ou suas metas. Percebi, porém, ao longo dos anos, que muitas pessoas, mesmo sabendo onde queriam chegar e o que queriam realizar, não conquistavam suas metas ou demoravam anos e anos para fazê-las acontecer. A pergunta que eu fazia era: por que essas pessoas não conseguem realizar suas metas se elas continuam sabendo exatamente o que elas querem sem perder a perspectiva do seu alvo? A resposta era que elas não possuíam a força da incandescência. Elas não conseguiam produzir a energia suficiente para mobilizar a si mesmo, muito menos para alterar os acontecimentos quânticos ao seu redor. A essa capacidade de produzir energia suficiente através do comportamento, do pensamento e do sentimento direcionado, chamamos de foco comportamental. Em outras palavras, foco comportamental é a capacidade de colocar atenção racional concentrada e forte energia emocional em seu objetivo e sua meta. No foco visionário é colocada a intenção, já no foco comportamental é colocada a atenção intelectual e emocional. É por meio do foco comportamental que alcançamos as mudanças e as conquistas. Você deve estar se perguntando: como produz o foco comportamental? São 3 os canais neurológicos que usaremos para produzir o foco comportamental. O primeiro canal neurológico do foco comportamental é a comunicação em todos os seus níveis e seus estilos. Cada vez que falo sobre o meu foco visionário,
estou tendo foco comportamental e produzindo energia da realização. Sempre que escrevo ou tenho alguma ação ou comportamento na direção do meu alvo, estou produzindo energia de realização. Sempre que me relaciono com as pessoas que compartilham da mesma meta e dos mesmos objetivos, investimos tempo falando sobre o nosso alvo. Mais uma vez, estarei produzindo foco comportamental através da comunicação. O segundo canal neurológico para a produção do foco comportamental é o pensar. E para dar mais força a isso, cito a passagem bíblica que diz: assim como tu pensas, tu és. Provérbio 23, 7. Para abastecer sua mente da carga necessária do pensamento positivo e produtivos, você precisa ler o máximo possível sobre o assunto. Você precisa dedicar tempo ouvindo casos de sucesso sobre o seu objetivo. Você precisa ter à mão livros, revistas, CDs, DVDs e tudo mais que produza o que chamo de incandescencial focal, ou seja, poder de realização. Você terá produzido foco comportamental quando você dormir pensando na sua meta, quando você acordar pensando na sua meta, quando estiver alimentando e o tema central em sua mente for a sua meta a ser realizada. O terceiro canal para a produção do foco comportamental é o sentimento. Como já vimos, o comunicar e o pensar continua e positivamente sobre o seu foco visionário para produzir os sentimentos necessários para o desenvolvimento do foco comportamental. Contudo, a maneira mais poderosa de produzir os sentimentos certos na intensividade certa, é fazer repetidos e inúmeros ensaios mentais, ou seja, ver-se agindo na direção do seu objetivo e também realizando seus sonhos. Como já falamos e retomarei mais adiante, o cérebro não distingue o que é real do que é imaginário. Toda imagem mental positiva ou não, que é vista repetidamente ou sobre forte impacto emocional, se torna uma verdade sináptica, ou seja, uma reprogramação mental. Isso quer dizer que os registros neurais produzidos com um ensaio mental gerarão mudanças concretas dentro e fora de você. O terceiro tipo de foco é o foco consistente. Este foco é determinado pela capacidade que o indivíduo possui de manter-se focado em sua meta e seu objetivo, como também de se manter comunicando, pensando e sentindo sua meta como real. Em outras palavras, o foco consciente pede que o indivíduo não perca a perspectiva de onde quer chegar e mantenha-se ligado cognitiva e emocionalmente ao seu alvo. Conversando com algumas pessoas, percebo que é muito clara a inconstância de propósitos e objetivos. Um dia, aquela pessoa queria conquistar seu primeiro milhão. 6 meses mais tarde, descobriu que agora ela queria se tornar uma triatleta. E na virada do ano, ela estava com uma nova meta: casar-se e ser mãe. Não há problema em nenhuma das 3 metas que ela estabeleceu. A questão é que, em pouco mais de um ano, ela mudou 3 vezes o seu foco visionário. No início, ela se via como uma pessoa milionária. Depois se via como uma triatleta. E já na virada do ano, se via como mãe e esposa. Como a mente humana pode produzir mudanças comportamentais se não há consistência no alvo? Outro exemplo de inconstância. O irmão de uma cliente havia montado uma oficina mecânica com a ajuda financeira do pai, que o apoiara, já que o filho sempre gostou de carros. Como a empresa não ia bem, ele vendeu a oficina e trocou por uma academia de ginástica. Entretanto, esse negócio também não deu certo. Em menos de um ano, ele já havia trocado a academia por um carro esportivo. Que tal nos mantermos focados no mesmo objetivo e na realização dele? A experiência de coach tem me mostrado que pessoas imaturas são inconstantes em suas metas e seus objetivos.
São pessoas levadas por todo e qualquer tipo de influência. Um dia querem isso, outro querem aquilo. Um dia estão certas disso, outros estão completamente confusas. Então, vai uma PPS para você. Por quanto tempo você se mantém certo e seguro do que estabeleceu como meta e objetivo? Conheci uma jovem senhora que cada vez que eu encontrava ela, ela tinha uma meta conjugal. Na primeira vez que conversamos, a meta era se separar do marido. Na segunda vez, ela queria salvar o seu casamento. Nos encontramos no aeroporto um dia e ela estava mais uma vez completamente comprometida a acabar com seu casamento. 20 dias depois, em um restaurante, lá estava ela com seu marido, apaixonada e planejando uma nova lua de mel. Isso é uma confusão de propósitos que a impedem de alcançar qualquer objetivo, seja salvar o casamento ou terminar com ele. Ter o foco consistente é manter-se focado no seu alvo sem abrir mão dele por nenhuma distração ou tentação. No entanto, nós já sabemos que manter apenas o foco visionário não é garantia de realização. Precisamos também manter o foco comportamental. Precisamos frequentar ambientes onde outras pessoas tenham a mesma meta que a sua. Precisamos continuar lendo revistas e livros sobre a meta em questão. Precisamos ouvir áudios e assistir a vídeos sobre o tema em questão. E, por fim, precisamos fazer ensaios mentais, vivenciando a realização e o atingimento de sua meta escolhida. Em resumo, primeiro, foco visionário. Saber com clareza quais são suas metas e seus objetivos, a ponto de poder vê-las intencionalmente em sua mente com toda a nitidez. Segundo, foco comportamental. Dedicar tempo e atenção para produzir energia suficiente para gerar mudanças internas e externas. E essa energia é produzida através do uso repetido de 3 canais neurológicos: comunicação, pensamento e sentimento. Terceiro, foco consistente. É a capacidade de manter em mente o foco visionário e o comportamental por tempo suficiente para que sejam produzidas mudanças consistentes e massivas. Pode haver distrações, mas você não é reduzido por elas e continua olhando para sua meta, não perdendo a perspectiva da visão do futuro e atuando sistematicamente para conquistar o que quer. Estudo de caso. Tive uma cliente de coach que 8 meses ela saiu de um salário pro labore de R$ 15.000 para R$ 180.000 por mês. Todos sabem que no método CIS a mudança acontece depressa, mas nunca havia visto em tão pouco tempo alguém multiplicar seus rendimentos 15 vezes. Como também nunca vi alguém tão focado e comprometido com uma meta como ele. Quando começamos o trabalho, ele já era um corretor acima da média. Logo no início do treinamento, ele se tornou o primeiro em venda entre mais de 500 corretores. Pouco tempo depois, era dono de uma corretora com exclusividade nas vendas de 2 grandes empreendimentos imobiliários voltados para o público A. Vamos entender como o CIS ajudou a usar o foco múltiplo para realizar o que diversas pessoas diriam ser impossível. Primeira etapa, foco visionário. No início do trabalho de coach, ele definiu suas metas e o prazo para realizar cada uma delas. Primeiro, estabeleceu os resultados em venda como corretor imobiliário mês a mês. Depois, estabeleceu quanto estaria ganhando em cada um dos meses seguintes. E, em seguida, chegou a hora de estabelecer a meta da nova empresa que ele montaria quando se tornasse absoluto nas vendas dos 2 empreendimentos sobre os quais se tornara especialista. Estava tudo traçado, ele sabia exatamente o que queria e quando queria. Era só fechar os olhos e ele via com toda facilidade cada uma das metas acontecendo. Isso foi possível porque ele estruturou seus objetivos de modo que os atingisse passo a passo até chegar à meta final. Veja como isso se deu. Primeira meta: estar entre os 10 melhores corretores da empresa na convenção anual.
Visão, sendo premiado e reconhecido na convenção anual como um dos 10 melhores vendedores. Segunda meta, fechar o ano com uma renda de R$ 50.000 por mês. Visão, mostrando para a esposa o contra-cheque de R$ 50.000 referente às suas vendas. Terceira meta, ter 20 unidades vendidas em empreendimento sobre o qual era especialista. Visão, na prestação de contas mensal de resultados comerciais, mostrando para a diretoria seu gráfico de vendas e a média de 20 lotes por mês. Quarta meta, estar em primeiro lugar absoluto, ou seja, vender sozinho mais de 50% do empreendimento em questão. Visão, participando de uma reunião com a presidência do grupo que queria conhecer a pessoa que sozinha está revolucionando as vendas do empreendimento. Quinta meta, conseguir autorização da presidência do grupo para que montassem sua equipe de corretores especialistas no empreendimento. Visão, assinando o contrato e se tornando dono de uma nova corretora de imobiliária que dividiria a exclusividade de venda dos 2 empreendimentos em questão. Cada uma das etapas que ele planejou e visitou aconteceram, algumas mais depressa, outras um pouco mais demoradamente. Uma exatamente com a imagem que criou na cabeça, outras de modo bastante similar, mas o fato é que aconteceu. Para que tudo isso acontecesse de forma tão rápida, porém, foi necessária a execução da segunda etapa. Segunda etapa, foco comportamental. Nessa etapa, ele produziu a energia necessária para mudar sua mentalidade e suas crenças internas, como também ele moveu quanticamente o mundo ao seu redor, criando uma gama de acontecimentos não planejados, porém benéficos, que culminariam com a realização de suas metas. Para obter o foco comportamental através da comunicação, ele seguiu 3 passos. Passo 1. Falar, escrever e agir na direção da meta. Ele se reunia semanalmente com os melhores vendedores de corretora onde trabalhava e também com os melhores corretores do empreendimento sobre o qual ele havia se tornado especialista, e trocavam ideias e compartilhavam casos de sucesso um dos outros. Ele visitava o maior número de prováveis clientes e usava a primeira visita apenas para desenvolver um relacionamento. Somente em segunda visita ele mostrava o empreendimento. Ele constantemente buscava relacionamento com os diretores e proprietários das melhores corretoras imobiliárias para ouvir e aprender com eles, mas também para falar do seu empreendimento e dos resultados que ele vinha obtendo. Ele aproveitava todas as oportunidades para apresentar e, se possível, vender seu empreendimento. Eu fui uma dessas pessoas que, inclusivemente, comprou dele o empreendimento, mesmo sendo em outro estado. Ele também constantemente escrevia nas redes sociais sobre o sucesso na área imobiliária e técnicas de venda e negociação. Passo 2. Pensar, refletir, ouvir, assistir, ler sobre a meta até que seus pensamentos sejam sua visão. Ele só dormia depois de ver no seu smartphone os resultados do seu dia de trabalho. Ao acordar, escrevia tudo o que ele faria naquele dia para realizar seus planos, suas metas diárias de venda e de visitação. Ao entrar no carro, ele ouvia todos os meus CDs de sucesso financeiro, vendas, negociação e reprogramação mental. Todos os dias ele lia 5 páginas de biografia de alguém de sucesso na sua área de atividade. Todo sábado pela manhã, ele convidava profissionais de mercado para compartilhar cases de sucesso. Toda semana, ele dedicava uma noite para assistir a um DVD de treinamento sobre o que ele buscava conquistar. Sistematicamente, ele recebia de vários blogs especializados informações de alto valor sobre o mercado imobiliário. No espaço de 8 meses, ele já havia lido mais de 30 livros sobre vendas, negociação e prosperidade financeira. Passo 3. Imaginar. Ensaio mental forte e constante da realização de suas metas. Diariamente, antes de dormir,
Como quem toma remédio, ele dedicava 5 a 7 minutos para executar o ensaio mental de todas as suas metas, conforme ele aprendeu nas sessões de coach e no método CIS. Terceira etapa: foco consistente. Juntos, criamos uma agenda programada de exercício para que ele desse continuidade aos outros 2 tipos de foco, e isso perdurou até que todos os seus objetivos fossem realizados. Quando as metas não acontecem, imersão no aprendizado é outra maneira de chamar o foco consistente. Não importa o nome que atribuímos a ele. Esse processo é uma estratégia de aprendizado acelerado, uma maneira de aprender o que for necessário para a realização da meta em um curtíssimo espaço de tempo. E nesse sentido, é muito importante que entendamos que aprender é sinônimo de mudar, pois sempre que aprendemos, mudamos algo em nossa vida. Quando nossa vida permanece a mesma, é porque não aprendemos nada. Aprender é igual a mudar. Existe uma explicação bem simples para as pessoas que passam por um processo de imersão e não muda sua vida naquele aspecto. Ou a imersão é falha e ineficiente no seu conteúdo, ou suas pessoas não aprenderam nada com a experiência. Elas podem ter entendido tudo o que foi abordado, elas podem até ministrar aulas sobre o tema. Entretanto, entender ou compreender não é o mesmo que aprender e mudar. Tenho visto as pessoas que passam por limitações em diversas áreas da vida. E algumas delas buscam ajuda, fazem cursos, leem livro aqui, outro ali e conquistam alguma melhora. Quando, porém, os sintomas do problema diminuem, elas deixam o foco consistente, param sua imersão no aprendizado. E o restante da história nós já sabemos. Em pouco tempo, os ganhos regridem e a vida volta ao que era antes. Não houve mudança efetiva, pois não houve o verdadeiro aprendizado. Essa máxima vale até para mim. Não basta que eu escreva este livro para ter resultados extraordinários. Eu preciso pôr em prática e vivenciar cada etapa do que eu explico aqui. Como é lamentável ver tantas pessoas que não dão sequência a algo tão simples e com resultados tão rápidos. O que custa estabelecer um foco visionário em relação às suas metas? O que custa produzir foco comportamental e seguir aprendendo? O que custa manter-se na agenda programada até que os resultados apareçam e se concretizem definitivamente? Muitas pessoas me perguntam quanto tempo elas devem manter o foco consistente para que suas metas aconteçam. Não existe um prazo pré-determinado, contudo, quanto mais intenso for o foco comportamental, menor será o tempo necessário para que os resultados apareçam. Outra métrica é o tamanho de sua meta. Quanto maior e mais desafiadora for sua meta, mais intensidade no foco comportamental e mais foco consistente será necessário. Inteligência foco temporal. Quando estudamos pessoas e seus resultados, tomando como base a estrutura foco temporal, entendemos com toda clareza o sucesso de pessoas que vieram de baixo e o fracasso das pessoas que vieram de cima e tinham aparentemente tudo. Como também entendemos a depressão de pessoas que vivem em um contexto super positivo e entendemos a felicidade e a plenitude de pessoas que vivem cercadas de graves problemas e aflições. Nós já sabemos que foco é poder. Sabemos também que, dependendo de onde e como colocamos esse poder, obteremos resultados bons ou ruins. Agora, aprenderemos a mover o foco ao longo da linha do tempo e também aprenderemos a qualificá-los. Mas, para isso, o primeiro passo é entender a relação do foco e a linha do tempo. De forma bem tradicional, temos a apresentação do passado, presente e futuro em uma linha. Passado. Quando ao passado, temos apenas uma maneira de nos conectar com ele, através de memórias e lembranças. E para efeito prático, temos apenas 2 tipos de lembrança, as boas e as más.
É bem verdade que nossas lembranças do passado não representam a verdade do que de fato ocorreu, e sim a nossa representação distorcida pelo tempo e pelo significado que damos ao evento. Entretanto, uma vez armazenado, o passado passa a ter grande potencial de realização no presente e projeção no futuro. Pois, dependendo do que foi registrado nas nossas memórias do passado, termos o sentimento de esperança ou o sentimento de desesperança. E esses sentimentos podem conduzir o ser humano a patamares elevados ou mesmo ressecar-lhes os ossos. A questão, portanto, é como vamos usar nosso passado em prol dos objetivos. Presente. Já o presente é algo quase infinitamente efêmero. É um microsegundo que impiedosamente não cessa de se tornar passado. Diferentemente das memórias do passado e da visão do futuro, temos apenas um único contato com o presente, e este contato é através das nossas ações e dos nossos comportamentos. Enquanto o passado e o futuro acontecem unicamente dentro da nossa mente, o presente acontece principalmente fora, no plano físico e sensorial. Não temos como voltar ao presente, pois ele já terá se tornado passado. Contudo, podemos acessar o passado e o futuro através da nossa mente e modificar os registros deles e assim alterar o presente. Quando focamos o passado e trazemos as memórias de dor, podemos aprender com elas. Dessa forma, aprendemos com as lembranças ruins e celebramos as boas. Assim, produzimos esperança no presente, consequentemente, trazemos comportamentos positivos para nós mesmos e para quem está à nossa volta. No entanto, se o foco no passado ocorre em grande intensidade e numa qualidade ruim, dando ênfase às lembranças negativas e em vez de aprender com elas, nós nos vitimamos e deixamos as boas memórias esquecidas, o presente será sem esperança e confiança. Já quando focamos com intensidade certa o passado, aprendendo com as adversidades e celebrando as vitórias, vivemos um presente cheio de esperança e com certeza de que somos capazes. Onde está o seu foco? Nos problemas e nas dores do passado ou nas vitórias? Como você observa o passado? Da mesma maneira, quando olhamos para o futuro e nos dedicamos intencionalmente a ter a visão primária, nós nos enchemos de fé, afinal, temos a certeza de que o nosso futuro será bom. Se estamos motivados para acordar, trabalhar e agir, nossas ações são produtivas. Seja como for, para vivermos em plenitude o presente, é importante compreender o uso do correto do passado e do futuro. Futuro. Percebemos que nos conectamos ao futuro através de imagens mentais, uma sequência de cenas criadas no nosso circuito neurais do que queremos que aconteça ou que não queremos que aconteça. A isso chamamos de visão de futuro. E mesmo sendo uma projeção de imaginação, a visão do futuro existe em qualquer pessoa, tem enormes poderes sobre o indivíduo e o mundo real que o cerca. Diferentemente da memória que qualquer animal doméstico ou selvagem possui, a visão de futuro é uma condição puramente humana. A visão que há de vir ou pode vir é a base da consciência humana. É a nossa porção divina, é o que chamamos de fé. Se enveredarmos pela teoria da física quântica, entenderemos que a realidade que nos cerca é, na verdade, a criação da própria pessoa que a observa com os olhos da mente. Assim, a visão pode ser positiva ou negativa sobre o futuro, diretamente do passado, que é uma memória. O futuro é uma projeção nítida ou não, consciente ou não, mas, sobretudo, a imaginação do que pode vir a acontecer. Tabela de qualificação de inteligência foco temporal. Tempo, passado, presente e futuro. Tipo de conexão, memória, comportamentação, visão. Qualidade de conexão, boas, ruins, produtivo, improdutivo, positiva, negativa.
A tabela anterior mostra o que é a qualidade do foco nos 3 períodos de tempo. Vimos que a qualidade do foco no passado é determinada pelo tipo de recordação e significado dado às lembranças. Podem ser boas lembranças ou más lembranças. No presente, a qualidade do foco é determinada por ação produtiva ou improdutiva. E quanto ao futuro, a qualidade do foco é determinada pelo tipo de visão positiva e otimista ou pessimista e negativa. A seguir, veremos como a tabela de qualificação se aplica a 3 tipos de pessoa: as depressivas, as ansiosas e as bem-sucedidas. Modelo de depressão. A pessoa depressiva vive do passado e tende a se cercar de negatividade. Observando a imagem, percebemos que o foco comportamental do indivíduo representado está quase totalmente no passado. Vemos que 80% do que ele fala, pensa e sente se refere ao passado. Para isso, ele busca ambientes e pessoas que permitam que ele se mantenha no passado, alimentando suas lembranças, que no caso são quase totalmente lembranças ruins e dolorosas. E percebemos também no modelo que, além de manter quase toda a sua energia no passado, ele dedica pouco ao presente, tornando suas ações e seus comportamentos improdutivos. Ele resgata as memórias negativas do passado e as reforça com significados ruins. Pelo padrão foco temporal, essa pessoa produz sentimentos de desesperança. Afinal, é difícil ter boa perspectiva sobre o futuro se encara e aduba tão intensivamente as dores do passado. No tempo presente, percebemos que o nosso personagem age muito pouco. Ele evita fazer ir ou vir, mas não para por aí. Além de dedicar apenas 10% de sua energia para agir, suas ações, como mostrada no gráfico, são quase prioritariamente improdutivas para ele, para quem os rodeia e para o mundo. E dessa forma, o sentimento final é de desamor. Então a vida presente perde o sentido e o futuro se torna um lugar assustador e indesejado. Como mostra o quadro, a inteligência foco-temporal, quase todo comportamento, ações e falas são improdutivos. E como tem poder quem age, nosso personagem está, na verdade, vegetando no seu micromundo e, de forma inconsequente, está deixando o seu presente potencialmente produtivo e transformador se esvair por completo. Dando sequência, chegamos em como essa pessoa se conecta com o futuro. E vemos com toda a clareza que ela dedica muito pouco esforço positivo no seu futuro. Ela praticamente não se conecta com o futuro e, quando faz, é uma visão negativa sobre ele, olhando mentalmente para quem pode dar errado e não para o que pode dar certo. Na sua maneira de se relacionar com o passado, ela gerou sentimento de desesperança. Por não agir produtivamente no presente, produz sentimento de desamor. E quando encara o futuro com tanto pessimismo, ela produz um sentimento, ou melhor, a ausência de fé. Então, a sua estrutura foco-temporal gerou resultados internos de depressão e resultados externos que confirmam sua atitude. É fundamental que queiramos entender que os resultados que temos escolhido ao longo da vida não são coincidências ou acasos cósmicos. Existem combinações de padrões físicos, emocionais e espirituais, e certamente existe um resultado pertinente a cada uma dessas combinações de padrões. Neste modelo tradicional de inteligência foco-temporal, de uma pessoa depressiva que presenciei, vimos que ela usa sua energia física e psíquica para produzir seus resultados negativos. Se seu resultado não está de acordo com o que você quer ou gostaria, é necessário mudar. Tudo é resultado, e se quiser mudar o resultado, mude os padrões. Recebi certa vez um e-mail de uma pessoa que pedia conselhos. Vamos chamá-los de Abreu. O e-mail dizia assim: Caro Paulo, como dar o meu melhor em um mundo cheio de violência e desigualdade social? Como ser positivo diante de tanta corrupção e injustiça e ainda avançar e ter sucesso em meio ao caos? Como qualquer profissional de coach que se preze, não tive uma resposta definitiva, e sim uma proposta de reflexão. Caro Abreu,
Peço que leia a história que conto a seguir e me diga sobre o comando de qual dos dois você gostaria de estar. Ambos os generais estão em um campo de batalha cheio de desafios e problemas gigantescos. O primeiro, porém, olha para o passado e aprende com os erros e as perdas, além de comemorar as vitórias e as conquistas. Esse mesmo general age no presente como se houvesse um super propósito a ser conquistado no futuro, fazendo tudo, absolutamente tudo, o que está ao seu alcance agora. Você não verá esse general se lamentando ou perdendo tempo com qualquer coisa improdutiva ou ineficaz. Quando ele olha para o futuro, só tem uma coisa em sua mente: a vitória. Ele compartilha essa visão de futuro com sua tropa e não deixa ninguém ficar olhando para trás, nem para o chão. Todos olham para o alto e para frente. Toda sua tropa sabe para onde está indo e o propósito de tudo isso. E mesmo na guerra, eles se sentem seguros com o seu general. No segundo, o general teve vitórias no passado, mas se detém mais nas lembranças das derrotas. No presente, ele se questiona se vale a pena todo o esforço e o risco e se pergunta: será que vamos vencer? Será que vamos suportar? Será que vale a pena? Seu olhar normalmente está voltado para trás e os outros pensamentos para o chão, sem saber o que fazer naquele momento. E quanto ao futuro, as imagens se confundem. Uma hora vem a imagem de uma redição, em outro momento vem a imagem da derrota, em seguida vem a imagem da batalha e da morte de muitos de seus soldados. Eu finalizei o e-mail com uma pergunta: qual dos dois generais você, sua esposa e seus filhos gostariam de seguir? E como eu conheci a história dele, continuei: não se surpreenda se seus filhos e até sua esposa decidirem mudar de lado. A decisão de como você vai encarar a vida e os seus desafios é sua. Ah, e ia me esquecendo. Quanto a você, é impossível mudar de lado. Você só pode mudar de atitude. Boa sorte e boas escolhas. Modelo de ansiedade. Agora que estão mais claros e exemplificados as estruturas e os resultados obtidos com o uso da inteligência focotemporal, vamos compreender como é o padrão de uma pessoa tradicionalmente ansiosa. Quando olhamos para a representação desse modelo, vemos uma distribuição diferente, não só da intensidade, como também da qualidade do foco em relação ao modelo de depressão. Ele dedica ao passado em torno de 25% do seu tempo e energia química para lembrar os acontecimentos que se foram. E sabemos que quem gasta tempo assim, remoendo o passado, costuma focar os problemas e as lembranças ruins. E como sabemos, esse padrão de lembrança suscita na pessoa desesperança sobre o futuro e dúvidas sobre o presente. Observando a representação do futuro no modelo acima, vemos que ele dedica esforço e intensidade em demasia ao futuro, o que por si só já é um desperdício, e focar no que pode dar errado produz insegurança. E como neste modelo o futuro é o perigo iminente, o possuidor desse padrão foco-temporal costuma agir de forma prioritariamente produtiva. O problema é que já desperdiçou muita energia e tempo lembrando do passado e o outro tanto de energia pensando nas possibilidades de insucesso no futuro, restando pouca energia e pouco tempo para fazer acontecer ações produtivas bem-sucedidas no presente. Modelo de sucesso. Você já conheceu dois modelos tradicionais e nada eficaz de inteligência foco-temporal: o modelo de depressão e o modelo de ansiedade. Tenho certeza de que esses modelos muitas fichas caíram e você está entendendo o porquê de muitos dos seus resultados, bons e ruins. Agora vamos conhecer o modelo ideal, aquele que todos queremos adotar, o modelo de sucesso. Para chegar a esse modelo, entrevistei mais de 1.000 pessoas e, invariavelmente, as pessoas de sucesso seguiam esse padrão temporal. E meu desejo aqui é que você evite os padrões negativos e aprenda e replique o padrão de sucesso.
Olhando para o modelo ao lado, percebemos que ele dedica muito pouco tempo e intensidade ao passado, apenas 10%, e não usa as lembranças ruins do passado para se vitimizar. Pelo contrário, ele sabe dos erros, das falhas que ocorreram e usa cada um desses modelos apenas para aprendizado e a mudança, para que no futuro não venha a repetir o mesmo erro. Mas, sobretudo, esse modelo de sucesso usa as boas lembranças do passado para celebrar a vida, para trazer a consciência que vitórias ocorreram no passado e novas acontecerão no futuro. Esse modelo faz com que a pessoa vá para o presente, levando não apenas aprendizados e mudanças, mas também levando suas vitórias e a certeza de que é possível fazer ainda mais. O modelo de sucesso dedica aproximadamente 25% da energia psíquica e física ao futuro, criando deliberadamente imagens positivas e, em menor quantidade, também imagens negativas do que pode acontecer, discutindo e planejando ações futuras. São imagens extraordinárias das coisas boas que estão sendo plantadas no cérebro. Esse modelo não permite que o mundo determine seu padrão mental. Este modelo corresponde ao primeiro general daquela história. Ele é o autorresponsável e o comandante do barco de sua vida. E você talvez esteja se questionando por que essa pessoa talvez criou imagens ruins sobre o seu futuro. É que porque ela sabe que pode fazer planos, mas a exatidão do que vai acontecer depende do Criador. Assim, ela também elabora um cenário ruim para testar o que ela quer e o que precisa ser mudado e aprimorado nas suas visões positivas de futuro. E agora resta analisarmos o presente dessa pessoa de sucesso. Vemos que ela vive a máxima que diz, tem poder que age, porém, vemos que ela também aprende com os erros do passado e que planeja detalhadamente o futuro, entendendo que ela não apenas age, mas age certo e na velocidade certa. De fato, ela dedica aproximadamente 65% de toda a sua energia física e psíquica à ação. Fique à vontade para se surpreender, fique à vontade para desejar esse modelo para a sua vida e mais à vontade ainda para construir esses resultados na sua vida. Esse modelo é 5 a 10 vezes mais realizador do que qualquer outro. E é também o modelo das pessoas que deixam marcas positivas neste mundo, pessoas que criam valor para si e para o mundo todo. Modelo de passado. Que tipo de memórias você está vivendo do passado, boas ou ruins? Se sofrem lembranças ruins, qual aprendizado você tirou delas? Se foram lembranças boas e positivas, quanto você tem celebrado a vida por causa delas? Com qual dos 3 modelos do passado sua vida mais se parece, com o depressivo, ansioso ou de sucesso? Quais consequências você tem colhido com este modelo de lembranças do passado? Escreva o nome de 3 pessoas que vivem cada segundo um modelo de lembrança do passado. Modelo de passado de depressão, de ansiedade, de sucesso. Escreva 3 decisões para mudar radicalmente seu modelo do passado e assim mudar a sua própria vida. Modelo de futuro. Que tipo de visão você vem produzindo ou deixando de ser produzida sobre seu futuro, positiva ou negativa? Qual a visão mais forte, clara, positiva ou negativa, que você traz na sua vida de hoje? Ele assusta ou estimula você? Se forem visões negativas, quais resultados você vem obtendo com elas? Se forem visões positivas, quais resultados você vem obtendo com elas? Sua visão de futuro se parece mais com o modelo depressivo, ansioso ou de sucesso? Quais consequências você tem colhido com esse modelo de visão de futuro? Escreva o nome de 3 pessoas que vivem cada um dos modelos de futuro. Modelo de futuro de depressão, modelo de futuro de ansiedade, modelo de futuro de sucesso.
Escreva 3 decisões para mudar radicalmente seu modelo de futuro e assim mudar a própria vida para muito melhor. Modelo de presente. Que tipo de ações você vem ou não produzindo no seu presente? São ações produtivas ou improdutivas? Você, no seu meio familiar, é tido e reconhecido como uma pessoa produtiva e realizadora? E no meio profissional, como você é visto? Como quem faz acontecer ou com quem está parado no tempo? Se você está no grupo dos que agem, suas ações têm gerado resultados positivos e sua vida está fluindo? Explique. Que percentual você dedica à ação? E quais consequências você tem colhido com esse modelo de ação presente? Escreva o nome de 3 pessoas que vivem cada um dos modelos de ação presentes. Modelo de presente de depressão, de ansiedade, de sucesso. Escreva 3 decisões para mudar radicalmente seu modo de agir no presente e assim mudar a própria vida para muito melhor. Regra 10/90. Essa é uma regra diretamente ligada ao poder do foco. Essa regra diz que o que acontece com as pessoas no seu dia a dia é apenas 10% do todo. Por exemplo, passar no vestibular é apenas 10%. Ganhar um sorteio é apenas 10%. O filho tirar uma nota ruim é apenas 10%. Bater o carro é apenas 10%. Discutir com a esposa é apenas 10%. Os outros 90% correspondem ao que fazemos em relação aos 10% originais. Passar no vestibular corresponde a 10%, porém, a maneira que vou encarar a faculdade e a profissão no futuro corresponde a 90%. De que adianta passar no vestibular e nunca se formar? De que adianta passar no vestibular e cursar a faculdade de forma mediana, entrar no mercado de trabalho e nunca ter sucesso profissional? Então, a frase-chave é: não é o que acontece que mais importa, e sim o que nós fazemos com o que nos acontece. Entre aspas, Paulo Vieira. A consciência dessa frase tem duplo benefício. O primeiro ocorre quando temos algum tipo de conquista, pois é muito comum agirmos como aquele jogador que comemora a vitória antes do fim da partida. E aos 45 minutos do segundo tempo, o adversário faz dois gols e ele perde o jogo. Ou ainda é como aquela pessoa que ganhou na loteria e em 5 anos perdeu tudo, inclusive a saúde e os amigos. Se entendermos que o que acontece corresponde a apenas 10%, poderemos dedicar toda a nossa atenção e foco aos 90%. Então, não é apenas estar à frente do placar, e sim estar focado em vencer o jogo. Não é apenas ganhar na loteria, e sim ter o foco em manter o que se ganhou e ainda ser feliz. O segundo benefício da regra 10/90 é quando coisas ruins acontecem. Se olharmos para o revés, também correspondendo a apenas 10%, como deveria ser com tudo o que acontece no passado, podemos focar e expandir positivamente os outros 90% e encontrar ganhos e benefícios. Se soubermos direcionar e qualificar nosso foco, poderemos encontrar benefícios ocultos em pequenas ou grandes perdas. Não que o benefício oculto tenha de necessariamente ser mais vantajoso que a perda, e sim focar com sabedoria os outros 90% do ocorrido e tirar algum proveito ou aprendizado mesmo com a dor. Uma pessoa que conheci teve câncer e quase morreu. Depois de ter superado a doença e se curado, ela se tornou uma pessoa muito melhor do que antes em todos os aspectos. Após um de seus seminários, ela veio me agradecer, pois foi através do meu vídeo da regra 10/90 que ela deu a volta por cima. E ela repetiu com entusiasmo o jargão 10/90. O que me acontece é apenas 10%, mas o que eu faço em relação ao que acontece é 90%. Vamos analisar mais 2 casos para você também possa aplicar essa regra na sua vida. Caso 1. Qualquer pessoa que dirige está disposta a bater o carro.
Por isso, é importante que você tenha a compreensão de que uma batida corresponde a apenas 10% do ocorrido. Os outros 90% corresponde ao que você vai fazer em relação a ela. Vamos a um exemplo real. Meses atrás, um turista desavisado atravessou a rua preferencial e bateu no meu carro novo, que tinha apenas 1.000 quilômetros rodados. Márcio, meu motorista que estava no volante, rapidamente acionou o seguro e chamou o juizado móvel especial, serviço que concilia as partes envolvidas em acidentes automobilísticos, e depois me ligou. Ao chegar ao local, eu me certifiquei de que estavam todos bem e logo fui chamado para entrar na viatura do juizado móvel. Falei com o Márcio, cumprimentei o turista distraído e falei com o juiz. Após assinar o documento, o juiz me chamou perto dele e me confidenciou que nunca viu um proprietário com o carro batido tão tranquilo e sereno. Ao que respondi: doutor, o que mais acontece corresponde a apenas 10%. Os outros 90% depende do que vamos fazer em relação ao que acontece. Gentilmente, continuei explicando meu ponto de vista e disse que, se o meu foco fosse a batida, eu ficaria extremamente irritado. E com certeza todos ao meu redor pagariam um preço pela minha irritação e descontentamento. Se, porém, meu foco fosse a solução e o que poderia surgir de positivo depois do acidente, as coisas seriam infinitamente melhores. E de fato tive ganhos com aquela batida. O primeiro ganho foi ter feito uma ótima parceria com o juiz, que além de se tornar meu aluno, passou a ser um parceiro em uma obra social de que eu participo. O segundo ganho foi que, com um carro a menos em casa, eu e minha esposa passamos a andar muito mais juntos no mesmo carro, a ponto de questionarmos a necessidade do carro que estava na oficina. E hoje mantemos o hábito de compartilhar o carro sempre que possível. O que ganhei é fácil perceber, o difícil é imaginar o que teria perdido se tivesse posto meu foco e energia no problema. Será que eu teria sido ríspido com meus filhos que não tinham nada a ver com a batida? Será que por tratar mal o motorista que não teve nenhuma culpa acabaria por perder um excelente profissional? Será que minha performance profissional como treinador e coach seria a mesma ao longo do dia ou dos 45 dias em que ficamos com um carro a menos? Caso 2. Mais uma vez, o pai chegou em casa e foi recebido com uma nota vermelha do seu filho de 13 anos. Em todas as outras vezes, a reação foi bronca, grito e acusação. Até que esse pai assistiu a um vídeo meu na internet e, mesmo descrente, resolveu pôr em prática a regra dos 10-90. Antes, o foco do pai era no problema, ou seja, nas notas baixas. Ele brigava, a cada nota baixa reclamava pela falta do estudo e sempre trazia à nota todo o sacrifício que ele fazia para pagar um bom colégio e o filho não se esforçava para retribuir com boas notas. O pai já havia visto meu vídeo quando recebeu não uma nota ruim, mas um boletim todo abaixo da média. Segundo o que ele relatou em seu depoimento, quando viu as notas vermelhas, ele começou a imaginar o pior. O filho sendo reprovado, indo para um colégio mais fraco, não tendo sucesso na vida e etc. Tomando por um misto de raiva e decepção, ele começou a repetir mentalmente: onde foca, expande. Onde foca, expande. E depois veio outra frase clássica do foco: não é o que me acontece o que mais me importa, e sim o que eu faço com o que me acontece. Depois do seu autoconvencionamento, ele olhou para o filho com seriedade e disse: filho, eu quero que você saiba que estou do seu lado. Não importa o que aconteça, sempre te amarei. Ao ver a forma nada explosiva, amorosa e sincera do pai, o filho perguntou preocupado: pai, você está bem? Tá tudo bem com a mamãe? E o pai prontamente respondeu: sim, estamos bem. O filho foi fazendo mais cara de medo e perguntou: vocês estão se separando? Não, filho, de jeito nenhum. Sem entender o comportamento do pai, o filho perguntou: e você não vai se zangar, brigar, gritar e me proibir de nada? Não, filho, dessa vez não.
Eu quero dizer que eu faço parte das suas notas e que eu confio em você e te admiro. Sei de todo o seu potencial e também sei que você é muito mais do que suas notas. E se você perder o ano e não puder mais estar com seus amigos neste colégio, eu quero dizer que pode contar comigo. E ele finalizou dizendo: eu te amo, meu filho. O filho, pela primeira vez, mostrou remorso e chorou abraçando seu pai. E também foi a primeira vez que aquele menino pediu desculpas ao seu pai. De fato, o pai entendeu que as notas ruins do filho eram apenas 10% e que também eram um sintoma de algo que estava errado na relação. Ele se questionou: como um menino tão inteligente tira notas tão ruins? E de forma ainda mais profunda, ele tirou o foco do filho de suas notas baixas e trouxe para si. Ele mudou como pai, tornando-se mais carinhoso, criando um canal de diálogo há muito estava perdido. Passou a passear e estar junto com o filho sempre que possível. Ele também reviu seu casamento e tudo o que podia mudar com a esposa. O resultado de tudo isso não demorou para começar a aparecer. Já na primeira nota, o filho veio com uma cara de medo e a prova na mão. Ao se aproximar do pai, mostrou primeiro um sorriso de orgulho e alegria e depois mostrou a nota 9. Os dois se abraçaram e se beijaram e arriscaria a dizer que viveram felizes para sempre, porque é isso que acontece quando pomos o foco no lugar certo e nas coisas certas. E você? Onde está colocando sua energia e sua atenção? No que lhe aconteceu ou no que você vai fazer em relação a isso?